Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre o amor de Deus. Como assim o amor de Deus? Exemplo, Deus, ele nos amou tanto. Inclusive, acho que isso foi o maior ato de amor que Deus teve por nós, que foi a morte de Jesus na cruz. Porque Jesus é Deus em forma humana, né? Então, Deus ele veio na forma humana e morreu para pagar os nossos pecados, porque ele era o único sacrifício perfeito que conseguiria pagar por todos os nossos pecados. E esse exemplo, tem gente que acha que tá passando por uma situação que na verdade está passando por uma situação difícil, e a pessoa acha que Deus não ama mais ela. Deus tá deixando ela passar por isso porque Deus odeia, Deus tem raiva dessa pessoa, mas não. Muitas vezes a situação que a gente está passando, às vezes não tem nada a ver com Deus. Às vezes a situação que a gente está passando, ruim, pode ter sido causa nossa mesmo. E mesmo que não tenha sido, aquilo pode ser muitas outras coisas. Não tem nada a ver. Deus não odeia a gente. Se Deus odiasse, a gente nem estaria aqui, né? Não estaria aqui falando com vocês, a gente já estaria no inferno já. E Deus não nos odeia. Deus, pelo contrário, Ele nos ama muito e muito e muito. E por que Deus nos ama? Bem, porque se vocês repararem bem, lá em Gênesis, que é quando Deus criou tudo, né? Criou a terra, o homem, o universo, tudo. Deus, ele cria a terra. Eu não vou lembrar a ordem, tá, gente? Faz tempo que eu li Gênesis. Deus criou a terra lá e, exemplo, falou que para ter seres viventes, para ter animal, ter peixe, para essas coisas. Mas o ser humano, ele não veio, né, quando Deus falou para vir seres viventes. Por quê? Porque o ser humano ele veio depois. O ser humano foi uma criação separada de Deus, ou seja, a gente não é igual um animal, a gente não é igual um peixe, a gente não é igual um pássaro. Que a gente foi separado por Deus. Quando Deus criou Deus criou separadamente, como se fosse uma obra mesmo, né? Porque a gente é uma obra de Deus. E Ele fez a gente a imagem e semelhança dele. E Deus nos ama porque por causa que a gente é criação dele, o amor dele não se depende do que a gente faz, né? Se dependesse a gente estaria lascado, né? Porque a gente não se de, tipo, tudo que a gente faz, a gente é pecador, a gente não é nesse amor de Deus, mas não é questão de merecer, é questão do que ele é, ou do que Deus é. Que Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso, um amor infinito que não dá nem pra medir. Deus chama mais que tudo. Deus chama mais que a mãe, Deus chama mais qualquer coisa. Qualquer coisa você não vai. Você vai. Como é que é? Qualquer coisa que você pensar não vai. Não vai ser maior que o amor de Deus. Porque o amor de Deus é puro, é infinito. Você está passando por situação ruim, você não tem que pensar que Deus te odeia. Não, Deus te ama. Deus te ama. Aquela situação pode ser por inúmeros outros motivos, inúmeros outros. Sim, talvez sim, pode ter sido Deus que colocou aquela situação, mas Deus pode ter colocado isso para o seu bem, e às vezes também não pode ter sido nem Deus que colocou. Então, como eu falei, existem inúmeros motivos se você estiver numa situação ruim, mas independente de qualquer um que seja, não é porque Deus te odeia, gente. Deus ama a nós. Ele fez a gente a imagem e semelhança a Ele. E Deus nos ama tanto que, como eu já falei, Ele morreu por nós. O amor dele nossa, é muito grande, é infinito, né? Como eu disse, o amor dele é incomensurável pela gente. Ele não gosta de ver ninguém sofrer, não gosta. E Deus,
essa situação que você está passando, e você não deve culpar Deus. Você não deve nunca. Mesmo se você tiver uma situação boa, ruim, não coloque isso em Deus em nenhuma situação que seja ruim, né, no caso. Por causa que Deus, como eu já falei, não gosta de ver a gente sofrer. Essa situação pode ser por outros motivos. Sei lá, pode ser uma provação, pode ser uma coisa que você mesmo causou, pode ser o inimigo, pode ser qualquer coisa. Nunca coloque a culpa disso em Deus. Na verdade, use Deus como um descanso para você. Exemplo, você está numa situação muito ruim, está passando por depressão ou alguma coisa assim. Ou física também, né? Uma doença, sei lá, não sei, qualquer coisa ruim. Use Deus como conforto, gente. Assim, exemplo, você se volta para Deus. Você usa Deus como aquilo que vai ser o seu combustível para você continuar, conseguir passar por essa situação. Porque Deus ele gosta de saber que a gente sabe que a gente depende dele, porque a gente depende dele, né? É um ato até de humildade saber que a gente depende de Deus, porque a gente realmente depende. Então é isso, gente. Deus ama a gente, ama muito. Então, sempre que estiver passando por uma coisa ruim, se você está passando, volte-se para Deus, porque ele te ama. Ele te ama, viu? Então, não culpe a Deus, pelo contrário, volte-se a Ele e Ele vai estar lá. Deus está lá te esperando. Deus te ama. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Se puderem estar deixando um like, se inscrevendo, comentando, eu vou agradecer muito. Adeus.